Olá pessoal, nessa aula a gente então vai acabar os morphs faciais. A gente precisa fazer um controle para a boca, para fazer o sorriso no cantinho da boca, tá? Então o que a gente ficou faltando para a gente fazer é isso daqui. Eu vou mostrar para vocês o nosso blend shape de target, de recept. Ele tem todas as conexões aqui já funcionando através que a gente já fez. E faltou aqui, por exemplo, o smile, wide, narrow e o sad. Tá? Essa conexão aqui que a gente vai fazer, a gente vai criar um controle especial para elas. A gente poderia usar os sliders, igual a gente viu no vídeo passado, criar sliders para o canto da boca, funciona também muito bem, mas o que eu vou querer mostrar para vocês é como a gente cria isso e a maneira que a gente pode fazer isso manualmente, que funciona super bem para o nosso cantinho da boca, tá? Então, no cantinho da boca a gente vai adicionar aqui um triângulozinho de cada lado e vamos trabalhar ele de um lado para o outro. Eu vou fazer só um setup para o lado esquerdo e nesse vídeo para não ficar muito longo. Então, no caso, eu vou criar um círculo de controle. Então, aqui em Create NURBS Primitivo, eu vou tirar o Interactive Creation. Create NURBS Primitivo, eu vou pedir aqui Circle. Esse Circle eu vou pedir ele com algumas opções aqui. No caso, eu vou pedir ele para ser linear, número de divisões 3, que aí ele cria para a gente um triângulo, tá? Eu vou pedir ele para criar na orientação de Z, então aqui Z igual a 1, 0 em Y. Então, o que faltou para a gente é só dar um freeze transformation aqui, por exemplo. Então, rotação antes, vamos dar uma rotação nele no valor para ele ficar assim bem legal, tá? Então, 30 graus. A gente coloca ele assim apontado para uma das laterais. Dá um freeze transformation nele, delete history. Esse controle vai se chamar left mouth control, ok? E esse cara eu vou colocar ele dentro de um grupo também, que será o Left Mouth Control Group. E esse cara vai ser um controlador que a gente vai usar lá em cima do nosso personagem. Eu vou criar um grupo aqui acima, por exemplo, que é o Mouth Control Group. Esses caras todos vão ser filhos do nosso controle da cabeça. Então, vou dar um parent aqui nele. Posso colocar 0 para ele subir lá em cima e coloco ele aqui mais no cantinho onde vai ser a nossa boca mesmo, tá? O pivô dele está aqui, é aqui mesmo que eu vou querer que ele esteja, basicamente, ok? E eu vou diminuir o tamanho dele, porque ele está gigante aqui para o nosso rig. Diminuir o tamanho do nosso controle, então vem aqui nos CVs dele, seleciono e diminuo o tamanho dele em escala, ok? Deixa eu ver aqui o tamanho dele, agora sim acho que está bom. Vamos lá, esse aqui é o controle da nossa lateral. Eu vou fazer com que ele tenha algumas conexões no nosso Blend Shape, então a gente vai abrir o nosso Node Editor. Então aqui começa a fazer uma coisa um pouco mais complexa, mas se você não sabe muito sobre isso, assista o nosso curso de Maya básico, onde a gente mostra um pouquinho sobre essas coisas, tá? Então, o Mouth Control está aqui. A gente vai conectar os valores de translação dele nos nossos respectivos blend shapes que precisam ser trabalhados. Então, aqui no caso, a conexão dele em Y para cima vai conectar no Smile. A gente vai precisar limitar esse Y, a gente não pode deixar ele de valor negativo. Então, a gente vai usar só os valores positivos de Y para acionar o nosso morph de Smile. Então, o que eu vou fazer agora é, basicamente, fazer um clamp. O clamp ele vai pegar o valor de um node que a gente pode criar. Eu cliquei Tab aqui em cima da nossa viewport, ele abre um campo para a gente. Comecei a digitar clamp, ele mostra para mim todos os nodes que tem um nome clamp. Quando eu aperto o Enter aqui nesse clamp, ele cria para a gente um node, tá? Então é isso. Aqui eu vou chamar esse daqui de Smile Clamp, ok? O que ele vai fazer? O Smile ele vai pegar, por exemplo, o valor de translação em Y do nosso controle, então translação Y, ou seja, para cima, vai entrar como valor aqui, e eu vou dizer no clamp, no attribute editor do clamp, que o valor mínimo dele é 0 e o valor máximo, por exemplo, é 1000, porque ele pode subir quantas vezes ele quiser. E esse valor já limitado, eu vou entrar no nosso Morph de Blend Shape, eu vou então dar um load aqui no nosso Morph de Blend Shapes, vamos lá selecionar ele. Para selecionar o nosso Morph de Blend Shapes, a gente pode vir também
por aqui, ó. Aqui a gente seleciona ele, ó. Recept Blend Shape, porque eu acho que a minha viewport deu algum probleminha. Quando o Node está assim, tá? Ele não está atualizando o Recept Blend Shape e eu adiciono ele aqui. Aí só o Node Editor que está funcionando. A outra viewport ela parou de atualizar. Não tem problema, a gente trabalha no Node Editor. Quando eu fechar ele, aí a gente passa para o próximo. Então eu vou abrir aqui, por exemplo, as conexões do Blend Shape. Ele demora um pouquinho a abrir essa conexão. Vou dar um pequeno pause aqui. Não precisou. Abriu direitinho. E os weights aqui são os valores que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, o output DLR vai entrar, por exemplo, no left smile. Então aqui o left smile, conecto nele. Conectando dessa forma, olha lá o que acontece no nosso personagem. Quando a gente puxa ele para cima, o nosso controle, claro, puxa ele para cima, ele aciona o nosso morph de smile. Se a gente puxar ele para baixo, ele não vai fazer nada, porque a gente deu um clamp nele, a gente limitou o valor dele negativo, ele não dá output. Agora o que a gente precisa fazer é com que ele tenha o valor negativo, mas só que é para o sed ao invés do smile. Então o que a gente vai fazer é pega esse valor aqui de translação, passa novamente por um node de clamp, ou então a gente poderia passar por um multiply divide, tanto faz a ordem, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que o clamp a gente pode também usar. Então aqui é o clamp. Vamos criar mais um clamp aqui. Esse clamp agora vai ser o sed. Opa, seleciona. Dois cliques que eu dei. Sed clamp. Ok? E esse sed clamp aqui a gente vai dar entrada nele também, mesmo igual o outro. Translação Y do nosso controle vai entrar no input. Aqui ele vai abrir para a gente, seja gentil, Maia, input R, tá? Então a mesma coisa. Agora no clamp do sed a gente vai dar um reload nele aqui na interface. Está no smile ainda. Ele não está querendo atualizar o nosso node de clamp. Dei dois cliques nele, ele foi. Então, ó, o mínimo valor que eu tenho para ele é menos 1000, ok? E o valor máximo dele é 0, porque aí dessa forma eu só pego valores negativos desse controle indo para baixo. Depois que eu pego os valores negativos desse controle, para ele entrar no nosso Blend Shape, ele precisa entrar como valor positivo. Então eu passo ele por um Multiply Divide, que vai fazer a inversão desses valores. Então no caso aqui, a gente dá a nomenclatura certa, sed, Multiply Divide, ok? É uma maneira bem simples e didática, porque daria para a gente fazer um pouco mais complicado esse trabalhinho aqui. Mas eu não gosto de nada complicado, eu gosto de quanto mais simples eu acho mais legal. Esse valor vai multiplicar por menos 1, então entra aqui menos 1 no valor que ele multiplica, e a saída dele em R a gente entra aqui no valor de sed. Dessa forma, olha lá o que a gente tem. Para baixo, quando a gente mover o nosso controle, ele vai acionar o sed, e para cima ele vai acionar o smile. Então esse controle nosso ficou bem dinâmico desse jeito. A gente vai fazer a mesma coisa agora para o lado direito, a gente chama o morph de wide, e o lado esquerdo a gente chama o morph de narrow. A gente vai criar o mesmo tipo de setup, mas antes eu gostaria de mostrar para vocês um setup que a gente pode criar aqui, por exemplo. Eu vou fechar essa janela para ele melhorar a nossa interface, que deu algum probleminha. Eu não sei se ele vai voltar, ou talvez abrir de novo o nosso Node Editor. Vamos lá, vamos terminar o nosso setup. Não vai dar, eu vou dar um pequeno pause para eu voltar aqui com a nossa interface funcional. Só um minuto. Muito bem, agora sim o Maya está funcionando, eu tive que reiniciar o Maya. Às vezes acontece isso, viu? Não acho que é privilégio somente seu, acontece com todo mundo. Então agora o que a gente vai criar no nosso slider que faltou para a gente criar é um atributo aqui de intensidade, para que a gente possa escolher a intensidade que a gente move o nosso objeto, no caso o nosso controle, e ele vai acionar nosso morph mais intensamente ou menos intensamente. Então no caso aqui eu vou deixar somente o translação Y e X ligado, os outros eu posso tudo dar hide aqui, então seleciono, peço lock and hide,
A gente só usa esses dois valores e eu vou acrescentar outros dois atributos aqui, que é o valor de intensidade. Então pode ser intensidade x, intensidade y, tanto faz. Vamos pôr então intensity, vamos pôr assim, intensity x, que é um valor de float. O default dele a gente pode pôr 1. Tá? A intensidade dele sempre vai ser de 0 a alguma coisa. E eu vou deixar como valor 1. Até que o mínimo a gente não precisa pôr. Deixa só o valor 1 como default, tá bom? Intensity x e intensity y. Ok? Adiciona o valor 1 aqui como default. Esses dois valores eles não vão ser keyable, mas a gente vai deixar por enquanto só para a gente trabalhar. Então no nosso Node Editor, tá? Window Node Editor, a gente vai de novo dar load no nosso controle, vamos ver a hierarquia que a gente já criou. Tá tudo aqui. O que a gente precisa fazer é multiplicar esses valores de intensidade que estão nesse controle aqui. No caso aqui, esses valores de intensidade que a gente acabou de criar com esse valor de entrada no nosso morph. Então aqui no caso a gente pode ver o nosso morph, quais que são os valores de entrada dele. E a gente vai então, por exemplo, linkar o multiply divide nesses valores de entrada, bem aqui onde eles estão chegando, ok? Então a gente vai criar um multiply divide, vou abrir aqui um pouco maior a tela para a gente ver. Então vou criar aqui um multiply divide, porque vai entrar nessa linha e nessa linha, que vão ser as multiplicações desses dois, que a gente vai escolher a intensidade do nosso controle. Então vamos lá, divide, multiply divide, esse multiply divide que vai se chamar intensity x, multiply divide. A gente entra com ele como valor aqui, no caso como valor input. Desse aqui a gente entra aqui, ó, bem no input 1x, e a intensidade dele vem por aqui, ó, intensity, no caso esse aqui é o y, ok? Intensidade em y, que vai ser o nosso, vou renomear ele aqui porque ele está pegando o smile é o y, ok? Se bem que esse aqui está positivo, né? Então ele pode multiplicar os dois também. Então vamos dizer que a intensidade aqui ele é em y mesmo, intensidade em y dele. Então a intensidade em y dele é aqui também. Então no caso eu vou deixar o smile no x e o sed no y, ok? Aí a gente multiplica esses dois valores pela intensidade e a gente passa a intensidade aqui, por exemplo, ó, o smile está no x, então a saída do x vai para o smile, left smile, e a saída do y vai para o sed, que é esse aqui, ó, encontrou lá, ok? Então esse valor aqui de multiplicação da nossa intensidade, do nosso controle está entrando ali. Então essa conexão que a gente fez, passando pelo intensity y. No caso a gente teria o intensity x também, quando a gente for fazer o narrow e o wide. Então no caso a gente poderia escolher esse valor aqui, ó, para o intensity y, para ser um pouco mais intenso. Vamos dizer que ele vai ser valor 5, por exemplo. Aí quando a gente mexer no nosso slider aqui, ó, só um pouquinho de mexer nele, já dá 5 vezes mais forte do que o que ele seria só de um, tá? Então a gente poderia deixar esse valor aqui. Eu vou criar rapidamente o narrow para a gente terminar esse conceito de criação do rig facial, e depois eu passo para o lado de direito, eu faço sem gravar o vídeo para não ficar muito chato. Então a mesma coisa que eu tenho left, a gente vai criar para o right. Então no caso a gente tem que pegar o nosso controle aqui, desculpa, não é o right, nosso mesmo controle, que é esse daqui, vamos criar ele agora. Nosso controle left narrow. A gente vai criar a mesma coisa, só que com outros dois nodes. O primeiro node que a gente vai criar é o wide. Vamos lá, o clamp para o wide. É bom que a gente repete aqui. Então, esse wide, clica nele. Wide clamp. E a gente vai usar então o valor para ele de input como sendo o translação em x. E os valores dele mínimo é 0 e máximo, por exemplo, ele vai sempre muito, o máximo dele pode ser 1000.
1000 é muito, então a gente não vai usar um morph com valor 1000 de slider mesmo, então a gente pode colocar esse valor máximo desse jeito. O wide a gente entra direto agora, passando por um intensity, tá? A gente vai criar um intensity dele aqui também. Divide, clica nele. Tá difícil de renomear esse node. Ai, ai, ai. Vamos clicar nele aqui. Aí, agora sim. Vamos lá. Esse aqui é um intensity x multiply divide. E a gente entra com os valores dele aqui, ó. Output de x aqui. E o intensity em x, que é esse aqui, lá no nosso segundo input. O intensity x também vai entrar aqui no outro input, que eu já crio igual criei para o de cima. E o wide a gente já poderia dar saída nele aqui de output x para o left wide, ok? Conectou aqui no nosso blend shape. A mesma coisa a gente vai fazer para o outro, só que a gente tem que inverter os valores. Então primeiro crio o clamp, que é o clamp para o narrow. Vamos renomear ele. Vou renomear por aqui, é muito mais rápido. Narrow clamp. E o que a gente vai ter de entrada nele é o input dele vindo do nosso translação em x. Ok. E os valores dele, por exemplo, de mínimo, ele vai a menos 1000. Ok? E a gente vai inverter esses valores, passando por um multiply divide, que é o narrow multiply divide. Desculpa, que tentei criar um node que se chama narrow, não existe. Então eu tenho que criar um node que se chama multiply divide. Isso. E a gente renomeia ele aqui como narrow multiply divide. Esse cara a gente vai então pegar o input, o output do clamp, que é o valor, a gente vai inverter ele para o menos 1. Multiplica ele pelo menos 1 e o valor dele agora sim pode sair e entrar no nosso intensity y, x aliás. Agora o nosso output dele em y, que ele está entrando aqui em y, ele vai entrar no narrow, ok? Vamos ver como que ficou o nosso setup com essa criação. Olha lá, se a gente seleciona o nosso controle agora, para cima e para baixo é o nosso sorriso que a gente tinha feito, para um lado de fora, para o lado de dentro, ele está acionando ou não o nosso narrow. Então a gente coloca aqui também um valor um pouco mais intenso, que a gente controla melhor o nosso setup. Desse tipo de setup, se a gente pega no meio aqui do nosso controle, olha, ele fica super macio, super gostoso de animar. Então esse daqui está feito para o lado esquerdo, só seleciono os intensities e peço para ele ser make select and non keyable. Estou vendo aqui tem um layer criado a mais aqui, que deve ser quando eu importei os sliders. Eu vou dar um delete layer e está pronto aqui essa fase que a gente poderia colorir rapidamente aqui o nosso personagem, o nosso controle, para o lado esquerdo ficar com a corzinha vermelhinha. E eu vou dar uma parada nesse vídeo agora para fazer o lado direito funcionar de uma maneira que a gente não perca tempo demais fazendo para o outro lado o mesmo tipo de setup que eu criei aqui para esse lado de cá. Ok, esse aqui é o vermelho, desculpa. Muito bem, vamos lá. No próximo vídeo a gente vai finalizar o rig facial. Isso aí, valeu.